Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vitor Pereira volta a ficar pressionadíssimo no Flamengo. A gente vai contar essa história para vocês. Era para ser uma semana tranquila, mas o Vitor Pereira arrumou problema para si mesmo. A gente vai falar sobre isso, sobre as opções do treinador, de quem foi a ideia, o que aconteceu para o Flamengo entrar com um time super mexido na estreia da Copa Libertadores. Acabou derrotado de virada por 2-1 para o Alcas. Situação complicadíssima, né? O torcedor ficou super chateado. Preparação para o Fla-Flu, que virou Mundial de Clubes para o técnico Vitor Pereira e para o Flamengo. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Tem Bruno Henrique de volta. Uma grande notícia para o torcedor rubro-negro. A gente vai explicar para vocês também a situação do Bruno Henrique. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like. Gente, o like de vocês é muito importante para a gente. Solta o dedo no like, porque quando você deixa o seu like, você ajuda o nosso conteúdo a ganhar mais visibilidade. Se inscreva aqui no nosso canal também. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever, ative o sininho, faça tudo isso e você vai estar ajudando muito a gente. Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o fato do Vitor Pereira voltar a estar pressionadíssimo no Flamengo. Tinha tudo para ser uma semana super tranquila, depois de uma vitória importante por 2-0 em cima do Fluminense, mas o Vitor Pereira estragou tudo. Colocou novamente pressão em cima do trabalho dele. A opção por mexer demais no time foi totalmente do Vitor Pereira. Não teve participação da diretoria no planejamento, não teve participação nem dos jogadores no planejamento. Foi só entre o Vitor Pereira e a comissão técnica dele. Ele entendeu que esse seria o melhor caminho. Por quê? Porque para o Vitor Pereira a real é: o título do Campeonato Carioca hoje é muito mais importante do que a Copa Libertadores. Vencer o Carioca para ele vai dar ao Vitor Pereira uma espécie de sobrevida no comando do Flamengo. Então, o Carioca para o Vitor Pereira neste momento, galera, é Mundial de Clubes. Essa é a real. E assim, nem mesmo os jogadores participaram. Alguns atletas até esperavam que fossem entrar em campo ontem. Não imaginavam que o Vitor mexeria tanto assim na equipe. E ninguém foi lá para o Equador, tá? Nenhum dirigente do Flamengo, tirando o Bruno Spindel, que é diretor executivo de futebol, ele é remunerado, nenhum dirigente, Marcos Braz, Rodolfo Landim, nenhum deles estiveram com a delegação do Flamengo lá no Equador. Então, depois da derrota na estreia contra o Alcas, um adversário frágil, estreante na Copa Libertadores, não tinha ninguém da diretoria para chegar lá e falar sobre o planejamento, por exemplo, ou resolver ou responder algumas questões. Inclusive, eu conversando com um empresário de um dos jogadores do Flamengo, ele comentou isso, que o atleta comentou com ele, que não tinha ninguém lá. Ele até ressaltou assim: a gente até prefere desse jeito. O problema é que vai chegar no jogo, de repente, contra o Racing, lá em Buenos Aires, aí vai querer ir todo mundo. Vai o Braz, vai o Landim, vai o Papagaio, vai todo mundo. Isso foram palavras de um empresário de um jogador do Flamengo. Ou seja, a coisa não passa despercebida por ninguém. Mas voltando aqui a falar da situação do Vitor Pereira, de fato pegou muito mal essa derrota, né? Justamente por isso. Tanto a diretoria quanto os próprios jogadores esperavam uma semana mais tranquila. Agora, essa derrota coloca uma pressão desnecessária para o jogo de domingo e uma pressão grande em cima do Vitor Pereira. Aliados do presidente Rodolfo Landim, que deram uma trégua depois do Fla-Flu, voltaram com tudo e estão pressionando, questionando o seguinte: se o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores e decidiu
não renovar o contrato do Dorival Júnior, decidiu mandar o Dorival embora porque acreditava que o desempenho não estava bom, tem que fazer o mesmo com o Vitor Pereira, ainda que o Flamengo conquiste o título do Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Tem que ser campeão e no dia seguinte mandar o Vitor Pereira embora. É isso que alguns aliados do presidente Rodolfo Landim defendem. A política ali fervendo e voltando com tudo essa pressão. É uma pressão que obriga o Flamengo, né, a vencer o Fluminense novamente e vencer de uma maneira convincente, com um desempenho ainda mais saltar aos olhos do que o desempenho do primeiro jogo. Não está fácil a vida do Vitor Pereira no Flamengo, mas vou repetir aqui, ele decidiu se complicar, né? Era para ser uma semana tranquila e ele mesmo decidiu se complicar. Vamos falar também sobre a questão do Bruno Henrique, né? O Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu, se representou de tarde, treinou, o Bruno Henrique treinou, e o Bruno Henrique ele está à disposição do Vitor Pereira. Então, quando é que o Bruno Henrique volta? Depende do Vitor Pereira. No início de março, o Bruno Henrique recebeu alta médica, voltou aos treinos com o grupo, ele já está super integrado, né? Existia ali uma falta de confiança do Bruno Henrique para fazer todos os movimentos, situação essa que foi superada. E o Vitor Pereira, junto com a comissão técnica, tinha conversado com o Bruno Henrique e só dependia do Bruno Henrique superar essa falta de confiança, né? Dar o sinal verde para eles, para avisar que já está confiante novamente para poder entrar em campo. E o Bruno Henrique ele já deu esse sinal verde, está na expectativa por esse retorno e só depende do Vitor Pereira relacionar o Bruno Henrique para a partida contra o Fluminense no domingo. Ah, mas será que o Bruno Henrique vai voltar voando? Como é que está essa situação? O Flamengo defende uma volta gradual do Bruno Henrique, ou seja, aos poucos. Foram 10 meses no total parado, né? Um longo período. E o Bruno Henrique é um cara que depende muito do físico dele. Tem a explosão, tem toda essa questão física que ele depende muito da parte física. Então o Flamengo entende que esse retorno precisa ser gradual, para ele aos poucos adquirir ritmo de jogo, aos poucos recuperar a explosão, que sempre foi uma grande característica do Bruno Henrique, galera. Então, olho nessa situação. O Flamengo tem mais 2 treinos aí para definir, para o Vitor Pereira decidir se de fato vai levar o Bruno Henrique para o Fla-Flu. Mas Bruno Henrique já está confiante, já está à disposição do técnico Vitor Pereira. E eu sei que todo mundo está muito feliz com essa situação, né? Com esse possível retorno do Vitor Pereira. Vamos falar sobre mercado da bola também, porque saiu uma notícia de que o Flamengo estaria interessado no zagueiro Bruno Mendes, né? Que vive um impasse lá com o Corinthians em relação à renovação de contrato, né? Como vocês sabem, a janela de transferências para jogadores vindos do futebol europeu está fechada. O Flamengo só tem até o dia 20 de abril para contratar jogadores aqui do futebol brasileiro. E em relação ao Bruno Mendes, a gente não tem nenhuma informação. Perguntei a algumas pessoas. Uma dessas pessoas me disse o seguinte: a gente já está cheio de zagueiro no elenco, não estamos atrás de zagueiro neste momento. A nossa prioridade é contratar um volante e um ponta-direita, que são pedidos prioritários do técnico Vitor Pereira. Então, foi essa a resposta. Não foi nem que sim, nem que não em relação ao Bruno Mendes. Mas teve um porém. Essa pessoa disse o seguinte: a nossa prioridade já temos muitos jogadores à disposição na zaga. A nossa prioridade é um volante e um ponta-direita, que é um pedido especial, são pedidos especiais do técnico Vitor Pereira. Galera, a situação não está fácil. Jorge Jesus. Muita gente falou que o Jorge Jesus seria demitido lá do Fenerbahçe,
Jorge Jesus segue no cargo, teve uma reunião, uma conversa com o presidente do Fenerbahçe. O presidente do Fenerbahçe gosta muito do Jorge Jesus, garantiu a permanência do Jorge Jesus. JJ jogou hoje, venceu por 4-1, se classificou lá na Copa da Turquia e continua no cargo, né? A informação que a gente tem é essa, segue como comandante do Fenerbahçe, ainda que a torcida não esteja nada feliz com o Jorge Jesus, esteja criticando muito o trabalho do técnico Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. A situação para o JJ não tá fácil. Galera, é isso. Fiquem ligados aqui no nosso canal, ativem o sininho, deixa o seu like, se inscreva aqui, ajude a gente a estar trazendo mais e mais conteúdo para vocês. E estaremos em cima do Flamengo de tudo que está rolando com o clube nos próximos dias. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.